Abre a Bíblia aí, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Versículo 7. Amém? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado um cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Em algumas versões talvez diga a ceia. Versículo 9. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote, um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos ainda na série de mensagens na direção de Deus. E não tem como nós sermos dirigidos por Deus querendo fazer do jeito que nós queremos fazer. Não tem como. Semana passada eu disse que uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, é muito difícil de que ela seja de fato dirigida por Deus. Por quê? Porque ela não consegue olhar para algo que seja além da própria opinião dela, para algo que seja além das próprias convicções dela, para algo que seja além daquilo que ela, da cosmovisão que ela tem. Ela não consegue perceber outras maneiras além daquilo que já está encruado na mente dela, aquilo que já está fixado na sua mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, ele está falando de renovação da mente. Por que a nossa mente precisa ser renovada, querido? Todos os dias. Por que nós precisamos daquilo que vem de Deus por meio da palavra, de um devocional todos os dias? Se possível, mais de uma vez por dia. Por que nós precisamos disso? Porque quando nós tiramos tempo para nos relacionarmos com Deus na palavra, ou por meio da oração, nós temos a nossa mente, o Espírito Santo traz a nós alguns entendimentos novos. Quando nós frequentamos um GC, ou quando nós nos aconselhamos, sentamos para, ou não necessariamente num GC, mas quando estamos em comunhão com os irmãos, num jantar, numa roda de chimarrão, e ali está sendo compartilhada a palavra, e ali está sendo conversado, falado sobre as coisas do reino. Meu irmão, nesses momentos nós vamos sendo acrescentados naquilo que o Espírito Santo vai dirigindo no meio da igreja, por meio da palavra, e isso vai tendo os desdobramentos, e assim nós vamos crescendo de fé em fé todos os dias, por meio da palavra, e também por meio da comunhão entre os irmãos. Por isso que é muito difícil
Uma pessoa que anda sozinha crescer na palavra, crescer na fé, crescer no entendimento, no conhecimento de Deus. Por quê? Porque ela não consegue, andando sozinha, ter essas interações e olhar e nunca tinha parado para pensar nisso. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já passou por um momento de estar num GC ou numa situação em irmãos estão conversando, e você diz, mas nunca parei para pensar desse jeito. E ali você vai atrás, fica curioso, vai, e o Espírito Santo começa a revelar a você, por meio da palavra, da comunhão. Então, queridos, uma vida dirigida por Deus, alguém que é teimoso, eu tenho as minhas dúvidas com relação a se essa pessoa de fato está vivendo uma vida dirigida pelo Senhor. Porque ela é, como falam, os gaúchos, é burro velho, empaca e não tem jeito. Então, querido irmão, querida irmã, se você está agora aqui ouvindo isso, e você é um pouco teimoso, ou muito muito teimosa, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Porque talvez você ache que esteja vivendo uma vida para Deus, mas está vivendo uma vida de você para você mesmo. E uma vida de você para você mesmo é uma vida religiosa. Uma vida religiosa. Pode até ter sucesso, segundo os conceitos que a gente falou há pouco, mas ainda assim religiosa, ainda assim religioso. Não avança na sua vida espiritual, está sempre patinando, não entende absolutamente nada, ou muito pouco. Está sempre dando, como diz nosso presidente da República, ou dizia, não sei, faz tempo que não ouço ele, canelada, né? Sempre dando umas deslizadas. Aqui nesse texto, irmãos, nós temos o exemplo de um homem que era extremamente obstinado, junto com João também. Eu estou falando de Pedro. Pedro era um cara duro. Pedro era um cara... Era difícil lidar com Pedro. Psicólogos que já analisaram por meio da Escritura a personalidade de Pedro, dizem que Pedro era uma pessoa muito difícil de se lidar, uma pessoa muito difícil de conviver, porque ele tinha uma personalidade forte, para não chamar teimoso mesmo, brigão, orgulhoso. Normalmente o teimoso é orgulhoso também, irmão. É orgulhoso. Teimoso é orgulhoso. Dá para quase chamar a mesma coisa. Por quê? Porque é o que ele pensa, o que vale. É o que ele decidiu, está decidido. Não consegue analisar e ver e dar um passo atrás e tudo bem, vamos reavaliar. E Jesus, então, aqui, diz para os seus discípulos, a partir de uma pergunta deles, no último dia antes da crucificação: Senhor, onde que nós vamos comer a Páscoa? Onde que nós vamos cear, fazer a ceia da Páscoa? Onde que o Senhor quer que a gente faça? Aqui nós já começamos a aprender algo muito importante com esses dois. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Irmão, qual foi a última vez que você, em uma situação da sua vida, numa situação muito importante da sua vida, você perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual foi? Não responda, responda para você mesmo.
Quando foi a última vez que você consultou a Deus sobre algo importante na sua vida? Se você não lembra, irmão, comece a consultar o Senhor em oração. E Deus vai direcionar você. E Deus vai guiar você. Deus vai conduzir você. Deus vai levar você pelas veredas, pelos caminhos, pelos lugares que Ele deseja que você caminhe. O Salmo 32, versículo 8 diz: eu aconselharei você, eu instruirei você. O desejo de Deus para nós é sim nos ensinar, nos instruir. Não foi à toa que Ele nos deixou a palavra. Não foi à toa que Ele nos deixou o livro dos livros. Não foi à toa que a Bíblia venceu todos os obstáculos da história da humanidade para que eu e você hoje tivéssemos acesso a ela, inclusive no nosso celular. Deus deseja nos conduzir. Ele vem há milhares de anos conduzindo o seu povo, conduzindo aqueles que lhe desejam ser conduzidos por Ele. Tem uma canção que diz: quero voltar à inocência. Fiquei grande, algo assim, eu não lembro da letra. Às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. É o que diz a canção. Vocês conhecem, é do David Keelan, ou do Adoração e Adoradores. Torno-me independente e deixo de simplesmente... Irmão, isso acontece todos os dias. Nós temos... Sim, querido. Nós temos responsabilidades, decisões que nós precisamos tomar e não podemos fugir disso. Não podemos colocar a responsabilidade em Deus das nossas ações. Mas nós precisamos ouvi-lo. E tenha uma certeza na sua vida: Deus sempre tem a melhor resposta e a melhor opção para você andar. Sempre. Sempre. Deus não age como vendedor, porque vendedor sempre tem lá, né, aquele... Tem algum vendedor aqui, irmão? Não? Amém. Glória a Deus. Senão eu ia chamar aqui para explicar como que é esse negócio aí. O vendedor, ele conduz você para aquilo que ele quer que você compre. Deus não é assim, meu irmão. Deus não conduz eu e você para aquilo que Ele simplesmente quer, porque Ele quer porque é mais vantajoso para Ele, não. Deus nos conduz pelos caminhos dEle, porque Ele não quer que nós pereçamos, porque Ele não quer que nós morramos, porque Ele não quer que a gente sofra além daquilo que nós podemos suportar. Você está entendendo? Mas daí, a gente vai lá e... Eu sou maior de idade. Eu tenho discernimento suficiente. Amém, glória a Deus. Que bom que você chegou à maioridade. Que bom que você chegou à maturidade. Que bom que Deus te deu graça de viver mais do que 18 anos. Daqui a pouco você está aí com 50 e tantos, 60 anos. Glória a Deus pela sua vida. Aproveite cada um dos momentos da sua vida até que Jesus resolva recolher você. Até que Deus resolva dizer que para você acabou aqui. Mas enquanto isso não acontece, ouça aquilo que Deus diz a você. Guie a sua vida, ande de acordo com o que a palavra de Deus ensina a você. Não, meus irmãos, eu não estou falando aqui de virar um beato, eu não estou falando aqui de virar um fanático, eu não estou falando aqui de virar um xiita ou um xaato, não, eu estou falando de nós vivermos uma vida plena no Senhor por meio da sua palavra, sendo conduzidos por Ele em todos os momentos dessa nossa vida. Porque senão, queridos, que sentido há em vivermos se nós não vivermos próximos desse Deus maravilhoso, poderoso, que nos ama, nos salva em Cristo Jesus e deseja nos guiar por todo o caminho de justiça e boas obras? Que sentido haveria
em dizermos eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? Se nós, de fato, não nos deixamos ser conduzidos por esse Deus. E os discípulos aqui então perguntam: Senhor, onde que o Senhor quer que a gente prepare os negócios ali? A ceia. Onde que o Senhor quer? Agora, olha que negócio interessante. Você acha que... pastor, eu orei, eu procurei na Bíblia, eu até fui lá na igreja, lá numa campanha que ia ter um negócio lá, que ia ter um homem que revela, um homem que coiseia lá, eu fui lá, mas não, Deus Deus não falou comigo. Irmão, olha como que Jesus é Deus, amém? Olha como que Jesus aqui instrui os discípulos. Ele não deu a receita do bolo. Assim, olha, vocês vão até a rua tal, vocês vão assim, e lá eu resolvi o negócio lá, já está tudo certo. Não foi assim que Jesus fez. Não, irmão, não havia um planejamento prévio. Não havia um planejamento já detalhado. Jesus não tinha anotado num papiro. Jesus não tinha anotado num pedaço de coisa lá, de couro. Jesus não tinha ainda. Não, irmão. O que Jesus fez? Vocês vão lá, vai cruzar um homem por vocês com um negócio com água na cabeça, com um cântaro, com um jarro, com uma botija, uma lata. É isso aí. Vocês sigam ele. E na casa que ele entrar, vocês entrem e falem com o dono da casa e digam assim: o Senhor, o mestre, manda perguntar: onde que nós vamos, onde eu vou cear a Páscoa com os meus discípulos? Onde que eu vou comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele vai mostrar para vocês uma sala, num lugar superior, toda mobiliada. Ali vocês preparem a Páscoa. O que era o preparar a Páscoa? Eles deveriam comer ervas amargas, eles deveriam comer um cordeiro, eles deveriam comer pão sem fermento, e eles deveriam beber, num ritual judaico, eles deveriam beber alguns cálices de vinho de forma simbólica, a lembrar o sofrimento dos hebreus no Egito. E não apenas o sofrimento, mas também o livramento de Deus, quando naquele fato em que os primogênitos morrem e os filhos de Israel, os filhos de Deus, por meio do umbral, do sangue no umbral das portas, são livres da morte pelo Senhor. A Páscoa que eles estavam ceando era para lembrar aquele fato ocorrido lá no Egito. E eles deveriam fazer esses preparativos, porque todo judeu deveria participar dessa refeição. Todo hebreu deveria cear a Páscoa. E com Jesus e os seus discípulos não foi diferente. E os dois saem. Agora o texto não nos diz que os dois, antes de saírem, retrucaram com Jesus. Ô Jesus, não, olha só, eu conheço um amigo do amigo do amigo meu que tem um negócio lá, um lugar que a gente pode ir lá e fazer a Páscoa. A gente pode ir lá fazer a ceia. Aí não diz que veio um outro lá, não, Jesus, eu acho melhor a gente ir em outra cidade lá. E não veio um outro lá e dizer, Jesus, mas quem sabe a gente vai lá para a casa da minha irmã.
Ou de repente, quem sabe a gente volta lá em Betânia, vamos lá para a casa da Marta, da Maria e do Lázaro. O Senhor ressuscitou o Lázaro está lá felizão da vida lá, vamos lá, de repente, vamos aproveitar que eles estão muito felizes e vamos lá comer os negócios com eles. Não, o texto não fala isso. O texto diz que eles foram. Irmão, aí você pede para Deus falar com você. Você pede a direção de Deus. Você diz assim, Deus fala comigo. Aí, você abre a Bíblia e Deus fala com você. Você ouve uma palavra que diz que você é perfeito. Não, essa não. Você ouve uma palavra e Deus fala com você e dá convicção e gera fé no seu coração. E aí, meu irmão, você sai e faz. Não, aí o que normalmente acontece? Ti. Aí é a resenha. Não, mas e se quem sabe eu fizer assim? Não, mas e quem sabe se eu fizer do outro jeito aqui? Não, mas e quem sabe se eu fizer igual o fulano lá que fez também? Não, mas e se eu fizer igual a avó da minha avó, minha tataravó fez? Ô irmão, não resenha não. Deus direcionou, está feito. Começa a caminhar, meu irmão. Começa a fazer. Começa a andar, começa a desenvolver, não espera mais, não fica mais de lero, levanta e começa a fazer aquilo que Jesus quer para fazer. O que você acha que, como é que foi aqui? Os irmãos, uns já conhecem a história. Lagoinha São Leopoldo. Vai nascer o gaúcho, no caso eu, vai cuidar. Deus te abençoe, filho. Amém. Irmão, claro que eu fiquei 3 dias, como um já sabe, fiquei assim meio nervoso, preocupado, né? Deus, como é que... Claro, falando com Deus, Deus, como é que vai ser esse negócio? Oh, Deus, tem isso, tem aquilo outro, tem outro mais ainda, tem não sei o quê. Eu preguei outro dia aqui, comece com o que você tem aonde você está. O que eu tinha? Eu e minha esposa. Onde é que eu estava? Dentro de casa. O que mais? Nós temos aí a bênção do pastor, da igreja, né? Lá de Belo Horizonte. Então tá, o que eu tenho eu preciso. Bora. Ô mulher, vamos para um lugar que Deus vai mostrar. E fizemos o primeiro GC, o segundo, o terceiro, e dia 6 de janeiro faz 2 anos de Lagoinha em São Leopoldo. Pode aplaudir Jesus. Pode. Irmãos, é óbvio que a gente consulta e fala com Deus e pede direção de Deus, mas Deus deu uma direção muito clara. E os irmãos, tem uns irmãos que estão muito junto de mim, que são os caras assim que quando eu me aperto nas dúvidas, eu digo, Deus, fala comigo, aí eu vou ouvir Deus por meio dos meus irmãos, também. Eu oro, vou na Bíblia, sinto paz ou não sinto, se não sinto, seguro o freio de mão, mas em muitas oportunidades eu converso com alguns irmãos, daqui, tem o Mano, o Roger, a Raquel, quem mais? O Paulo, tem alguns irmãos que eu consulto eles, e eu não sou menos líder da igreja porque eu consulto meus irmãos, muito pelo contrário. Porque eu ouço Deus a partir dos meus irmãos, a partir de irmãos conversando, tomando um chimarrão com vocês, numa visita na casa de alguém, às vezes o Senhor fala comigo.
Irmão, e quando Deus falou, quando Deus fala, ou quando Deus não fala também, não adianta vir me trovar, porque não vai acontecer. Porque nós precisamos do direcionamento de Deus para toda a nossa vida. Tudo que nós formos fazer. Outro dia, um GC, um irmão disse para mim: pastor, vamos abrir um GC lá em casa. Irmão, você pode fazer isso também, tá? Agora janeiro, fevereiro volta os GCs, a última semana de janeiro. Agora aí passa as festas de final de ano. Começou janeiro, você já pode dizer assim: pastor, eu quero abrir um GC na minha casa. Vem para cá, pastor, vem para cá. Vamos ganhar meu bairro para Jesus, irmão, nós vamos. Não sei se nós vamos ganhar todo o bairro, mas que a tua casa vai ficar pequena, vai. Amém? Você crê comigo assim, querido? Não. Amém. Pastor, abre um GC na minha casa. Eu digo: tá bom. Vamos lá. Aí eu pensei: tem um irmão, eu acho que quem sabe, vou orar. Vou falar com Deus, pedir direção de Deus e não rolou, irmão. Naquele momento. E eu estava orando. No outro dia, um irmão me chama no WhatsApp e diz: eu preciso cuidar de um GC. Estou muito parado. Eu disse: é de Deus. Ó Deus respondendo o negócio aí. Na hora, irmão, veio a convicção. É a resposta que eu estava precisando. Irmão, pensa num GC abençoado que está crescendo. Pensa num GC que as pessoas ali estão crescendo no Evangelho. Aí o pessoal olha assim: ai, como o pastor é abençoado. Não, não fui eu, foi Deus. Esquece, foi Deus. Foi Deus. E assim nós vamos. Precisamos dessa direção. E quando Ele der, não vamos ficar de resenha, irmão. Você sabe o que tem que fazer? Sei. Deus te deu paz? Deu. Então fecha a boca e vai trabalhar. Fecha a boca e vai fazer o que Ele te fez. Abre a boca para dar glória, como diz, né? Dar glória. Para glorificar o Senhor, louvar o Senhor, render graças ao Senhor, salmodiar ao Senhor, para abençoar os irmãos. Porque a gente se acostuma, a gente gosta de resenha, irmão. É ou não é? Irmão, a gente gosta de resenha. Os programas mais assistidos na televisão brasileira e mundial, irmão, são os programas de resenha, de futebol e de crime. Para você ver. Você fica ali, não está entendendo nada, mas você fica ali, ó. Não estão nem falando do seu time, mas você fica ali. Porque nós gostamos de uma resenha. Nós gostamos de uma discussão. Nós gostamos de ter razão, irmão. Você não gosta de ter razão? Há quem diga: eu não, eu prefiro ter paz. Dica para o casamento. Estou brincando. E os discípulos foram. E aconteceu exatamente como Jesus disse que iria acontecer. Exatamente como Jesus disse que iria acontecer, irmãos. Jesus combinou antes? Não. Jesus é Deus. A presciência de Deus, a onisciência de Deus. Jesus é Senhor do tempo. Jesus sabe todas as coisas, porque Ele é o próprio Deus. Ele sabe. E eles então chegam à noite. E o versículo 14 diz que, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos
se reclinaram à mesa. As mesas naquela época não eram como as nossas mesas de hoje. As mesas naquela cultura são mesas baixinhas. E as pessoas sentavam ao redor da mesa, sentadas em almofadas no chão. E havia um costume de se reclinar, para mostrar um significado de uma liberdade dos escravos que haviam sido libertos e se reclinavam à mesa. E Jesus com os seus discípulos está reclinado à mesa. Agora perceba, irmão. Nós desejamos estar à mesa com Jesus. Nós desejamos ter Jesus conosco. Nós desejamos viver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E não há problema nenhum nisso. Absolutamente nenhum. Agora perceba que no versículo 15, Jesus também diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus estava prestes a ir à cruz. Jesus estava prestes a ser preso, condenado à morte e levado à cruz. Foi a última refeição dele. Mas eu quero falar da mesa. Eu quero falar do momento de comunhão com Jesus. Irmão, não há como você e eu termos comunhão com o Senhor Jesus se nós não obedecermos a Ele. Não há como. Aquela frase que diz: não, eu tenho Deus no meu coração, irmão, você pode ter Deus aonde você quiser. Se você não obedecer a Ele, você não tem comunhão com Ele. Por quê? Porque a obediência a Deus, a obediência a Cristo, irmão, não é uma obediência dolorosa. Muito pelo contrário. É uma obediência prazerosa, e não há como obedecermos alguém de forma prazerosa se nós não tivermos comunhão com essa pessoa, se nós não amarmos de fato essa pessoa, se nós não tivermos vida de fato com essa pessoa. Você quer um exemplo? O seu chefe manda você fazer, você faz por quê? Porque você está precisando do dinheiro lá no final do mês. Porque senão, meu irmão, você não faria. Mas quando o chefe é legal, quando o chefe é uma pessoa que você gosta, que você já foi na casa, que você se relaciona bem fora da empresa, quando você tem aí uma vida, né? Você começa a perceber o seu chefe de outro jeito. E aí já não entende mais as ordens do chefe como ordens, mas como um pedido de ajuda. Como fazendo parte daquele processo todo para que um produto, um serviço seja executado com excelência. Agora, vamos trazer para o nosso contexto eclesiástico. Irmão, Jesus não é o nosso chefe, Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor. E mais do que isso, se bem que não tem mais do que Jesus ser nosso Pai e nosso Senhor, Ele é tudo. Mas não apenas obedecemos a Ele por obrigação, nós obedecemos a Ele, devemos obedecê-lo por amor. Eu amo tanto, eu sou tão grato ao que Ele fez por mim, eu sou tão grato ao sangue derramado por mim, eu sou tão grato por Ele me livrar da eternidade no inferno, por Ele me livrar da eternidade sem Deus. Eu sou tão grato a Ele por isso, por ter me resgatado das trevas para a luz.
e me adotado. Deus Pai me adotou como filho por meio de Jesus. Eu sou tão grato a Ele que eu faço aquilo que Ele me pede para fazer, aquilo que Ele me ensina por meio da sua palavra a fazer, e eu não faço com tristeza no meu coração, mas eu faço com alegria, porque é assim que tem que ser, porque Deus ama aqueles que fazem, que dão com alegria. E não se torna um fardo. Não se torna um fardo, porque nós vamos sendo impulsionados pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito. Ele vai nos conduzindo, e quanto mais a gente obedece, quanto mais a gente é guiado por Ele, e quanto mais nós vamos vendo que, opa, do meu jeito não dá certo, mas do jeito que Deus fala por meio da palavra dá certo, nós vamos ficando ainda mais empolgados, ainda mais felizes, ainda mais motivados, ainda mais impulsionados, ainda mais ativados naquilo que Deus faz por meio da gente. E meu irmão, não dá vontade de parar, não dá. A relação é outra, irmão. Sabe por que que as pessoas têm esse sentimento de que tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo, porque não, é porque não ama Deus de verdade, porque não entendeu a graça ainda que recebeu, porque não entendeu nada. Vê a vida pautada por meio da palavra como algo extremamente difícil, quando na verdade, meu irmão, é algo extremamente fácil. É fácil. Quando você faz por amor, aquele que te amou primeiro, meu irmão, nada é difícil. Nada. Eu me lembro que quando eu namorava a Andréia, irmão, ainda namoramos, né, meu amor? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Mas quando nós ainda éramos jovenzinhos, hoje somos jovens há um pouco mais de tempo, mas na nossa época de namoro, ela começou a trabalhar lá em Viamão, na Ambev, que até hoje eu não sei porque que botaram uma empresa, uma fábrica, no nada, no meio do deserto. Mas tudo bem. 80 quilômetros, ela tinha que sair de casa às 4:30 da manhã, para pegar o ônibus da empresa no centro da cidade, ali em Sapucaia, às 4:55 da manhã. Irmão, não tinha Uber, gente. Isso faz um monte de tempo. 20 anos, mais ou menos. Não tinha Uber. Não tinha WhatsApp. Irmão, não tinha essas coisas, essas facilidades da vida. Eu trabalhava, eu chegava em casa às 11 da manhã, da noite. 11, 11:30. Eu ficava acordado a noite toda. Porque 4:10 eu saía de casa, eu subia, andava acho que 1,5 km ou 2, até a casa dela, para ir com ela, da casa dela até o centro da cidade, às 4:00 da manhã. Que 4:55 o ônibus partia, e não tinha que esperar, partia. Irmão, não era difícil para mim. Não era. Eu ficava a noite de toda acordado. Quando dava o meu horário, no inverno, no verão, chovendo ou não chovendo. As ruas lá no bairro onde ela morava ainda não eram asfaltadas, então eu usava os próprios, eu era operador na época, eu usava os coturnos da empresa e andava amassando barro, e aquilo ali para mim não era difícil. Por quê? Porque eu amava e ainda amo ela. Não era difícil. Depois as coisas melhoraram, a gente casou, compramos um carrinho, ainda assim o ônibus aí começava a sair às 5:30, então eu levava ela de carro até Sapucaia do Sul, a gente já morava em São Leopoldo, e não era difícil. Por quê? Porque o verdadeiro amor tudo espera, tudo suporta, tudo pode, tudo crê.
E quando a nossa relação com Deus está da parte dele, irmão, não tenho dúvidas, mas quando da nossa parte está pautada, baseada no amor, meu irmão, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês faz qualquer coisa pelos filhos, e pela esposa, e pelo esposo, e faz de forma prazerosa. Com Deus, meu irmão, precisa ser assim também. Com Cristo precisa ser assim também. Eu vou no GC hoje. Eu vou no GC. Não vá, meu irmão, fica em casa, não vá. Fica em casa. Não, melhor, vai, porque lá Deus vai falar com você, e esse ranço, essa marra vai sair em nome de Jesus. Não vou no culto. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não estou falando de hoje, irmão, tá? Hoje pegou todo mundo de surpresa, fé. Não é isso, não, fica tranquilo. Eu soube até bem, tipo, irmão, vai passear com a família, vai tomar um sorvete. Não fica vivendo uma vida religiosa aí, porque, irmão, também não vale a pena. Né? Vocês entenderam, né? Irmão, quanta gente eu vejo, já vi, mora dentro da igreja e quando vê o casamento, desfaz. Por quê? Porque mora dentro da igreja e não dá atenção em casa. Aí babaus. E agora? Agora chora. Vamos orar que Jesus vai restaurar, mas seja inteligente da próxima vez. Você está entendendo, irmão? A nossa relação com Deus precisa ser baseada no amor, e não naquilo que Ele vai nos dar. E é exatamente aí que a maioria dos crentes no Brasil, vamos ficar só com a igreja brasileira, está errando. Porque está querendo de Deus. E Deus tem para dar, Deus dá, Deus é dono de tudo. Mas, irmão, a relação não é comercial, não é material, mas uma relação de amor, uma relação de vida, uma relação de intimidade, uma relação de santificação. Quando você ama. Ontem eu fiz um casamento e citei 1 Coríntios 13. No amor não há mentira. Aliás, o verdadeiro amor se guia pela verdade e ama a verdade. Quando a gente ama, a gente não tenta enganar Deus com as nossas artimanhas, como se isso fosse possível, enganar Deus. Não, eu vou. Não. Irmão, Deus não cai nas nossas malandragens, não, irmão. Eu posso cair na malandragem de um monte de gente. Já caí. E ainda cai de vez em quando. Eu gosto de gente, eu acredito nas pessoas. Eu não desconfio das pessoas. Para mim, todo mundo está me falando a verdade. A hora que a mentira se revela, sinto muito, paciência. Né? O prejuízo não é meu. Mas nós caímos nas malandragens. E às vezes nós achamos que Deus cai nas nossas malandragens. Mano, não cai. Deus não cai na tua malandragem. Deus não precisa usar quichute, como era um ditado das antigas. Deus não precisa usar chuteira para não escorregar na malandragem. Não, irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Hoje eu estou bem assim, nós estamos conversando, batendo um papo. Por quê? Porque eu sei, porque Deus está dirigindo para isso. Porque nós precisamos, daqui a pouco eu mesmo preciso ouvir o que eu estou dizendo. Mas nós precisamos, a igreja precisa se relacionar com Deus, por meio da obediência em amor. Nós não veremos avivamento, nós não veremos um tantão de coisa que nós queremos ver, nós não veremos essa cidade rendida a Cristo, esse país completamente curvado ao Senhor, enquanto nós, a igreja brasileira, não viver uma relação íntima de amor com Jesus e obedecendo a Ele por meio da palavra.
Não veremos, irmão. Isso não é uma profecia do Apocalipse, isso não é, uma palavra contrária, como gostamos de dizer. Não, queridos, isso é uma constatação da realidade. Porque as pessoas, de modo geral, elas estão querendo ouvir aquilo que lhe apraz ao coração e que elas saem extasiadas, mas não querem se relacionar com Deus por meio da palavra em obediência e amor. Sim, Deus nos ama. Sim, Deus nos guarda. Sim, Deus nos ama apesar de nós mesmos. Sim, Deus nos ama apesar de nós mesmos. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Sim. Claro. Ele é o próprio amor. Mas isso não significa que nós não precisamos mudar a nossa vida. Isso não significa que nós não precisamos obedecer a Ele por meio da palavra. Isso não significa que nós não devemos buscar santificação. Isso não significa que nós não devemos buscar intimidade com Ele por meio da oração, do jejum, das disciplinas espirituais, por meio do congregar. Isso não significa que nós podemos levar a nossa vida de qualquer jeito, porque a graça de Deus, ela não é um salvo-conduto para o pecado. A graça de Deus é o tempo que Ele nos dá para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Isso é a graça de Deus. Fique de pé no seu lugar, irmão. Os discípulos encontraram exatamente como Jesus disse que encontraria. Irmão, Jesus sabe muito mais do que eu e você, então sempre que ouvimos Ele, nós vamos nos dar bem. Sempre que você guiar na sua vida por meio da palavra, por meio da vontade de Deus para você, você vai se dar bem, você vai ter sucesso. Não sei se o sucesso é financeiro, mas pelo menos o sucesso de ter paz na vida, de ter uma vida plena no Senhor. Eu não sei se você vai ser um empresário, se vai trocar do seu carrinho para 50 carrões, eu não sei. Talvez se você trabalhar e for bem astuto e fiel a Deus, você vai conseguir. Mas a nossa relação com Deus não está baseada nessas coisas, nem deve estar. O nosso sucesso com Deus não está relacionado a números, sejam eles financeiros ou quantidades, ou não. O nosso sucesso com Deus está relacionado a um coração convertido a Ele. E Ele diz: eu desejei estar com vocês. Irmão, Jesus deseja estar com você. Jesus deseja ter comunhão com você. E sabe de uma coisa, irmão? Olha o que Jesus fala. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Olha a importância que Ele dá para nós. Como se não bastasse só morrer na cruz por nós, né? Só morrer na cruz. Como se não bastasse dar a sua vida por nós para salvar nossa vida da eternidade, de uma eternidade sofredora sem Ele. Como se não bastasse, Ele diz aqui para os discípulos dele, lá onde eles estavam participando da ceia: eu desejei ter este momento com vocês ansiosamente, esperei ansiosamente. Mas eu digo para vocês que essa aqui vai ser a minha última refeição. Talvez alguém perguntou para ele assim: mas Jesus, a sua última refeição? Mas por quê? Então, essa vai ser a minha última refeição, porque amanhã eu vou para a cruz. Ele não falou isso aqui, tá? Não está no texto. Eu estou imaginando Jesus aqui com os discípulos lá. Amanhã eu vou para a cruz, ou hoje já era sexta ali. No momento daquela refeição, o sol já tinha se posto, então já era a sexta-feira. Eu vou para a cruz.
Eu vou morrer por todos vocês, mas não só por todos vocês aqui. Eu vou morrer por uns crentes lá da Lagoinha São Leopoldo. Eles ainda não nasceram, eles vão nascer só lá no século 20. Mas no século 21 eles vão estar lá na Lagoinha São Leopoldo. Eles vão estar lá. Eu vou morrer por eles também. E por os outros irmãos de outras denominações, mas todos da minha igreja. Todos, Pedro, da igreja que está nascendo aqui. Todos, Pedro, da igreja que você vai cuidar em Jerusalém, da igreja que Paulo vai fundar em Éfeso, da igreja que Paulo vai fundar em Filipos, da igreja que Paulo vai fundar em outras cidades da Ásia Menor. Vou morrer por eles todos. Vou morrer pela igreja que vai ter lá na Amazônia, lá em Manaus. Vou morrer por os crentes da Austrália. Vou morrer pelos crentes da Assembleia de Deus. Vou morrer pelos crentes da Hillsong. Vou morrer pelos crentes da Batista, da Presbiteriana. Vou morrer por essa gente toda no mundo inteiro. Jesus, poxa, a gente não queria que o Senhor morresse, mas já que o Senhor tem que morrer, amém, vai lá, isso aí. Pedro já tinha aprendido, né? Antes, quando ele disse que Jesus não ia para a cruz, ele diz: arreda, Satanás. Pedro já entendeu ali. Talvez Jesus tenha dito assim: eu vou lá morrer pelo Anderson lá e pela Leta. Vou morrer pelo Mano. Vou morrer por um baixinho cabeçudinho que vai cuidar de uma igreja lá em São Leopoldo. Por você, irmão. Mas e a refeição? Essa vai ser a minha última refeição. Jesus, por quê? Porque eu vou esperar todos eles, eu vou esperar todos eles, quando o reino de Deus for estabelecido, quando o reino de Deus for concluído, aí sim, eu e toda essa gente, nós vamos juntos cear, nós vamos juntos comer pães, nós vamos juntos cear as bodas, nós vamos juntos. Por isso eu vou esperar Lagoinha São Leopoldo, eu vou esperar Lagoinha Belo Horizonte, eu vou esperar Assembleia de Deus, eu vou esperar Batista, eu vou esperar Bola de Neve, eu vou esperar Rio de Deus, eu vou esperar, e eles estarão comigo para sempre. Viva uma vida em Deus, viva uma vida guiada pelo Senhor, meu irmão. E sim, nós vamos juntos cear com Ele. Eu, você e todos os nossos irmãos, de hoje e de ontem, e os que ainda virão, para a glória de Cristo. Ele virá, nós subiremos, e nunca mais haverá um momento de dor sequer, nunca mais haverá uma lágrima sequer, porque toda lágrima será enxugada. Nós vamos, eu vou, e você vai cear com o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você anda
muito teimoso com Deus. Quem sabe você anda muito resistente a cumprir a palavra de Deus. Talvez você diga assim: pastor, mas eu sou fraco. Mas eu incentivo você a talvez perguntar a você mesmo: será que você, ao invés de fraco, não está sendo teimoso, resistente? Reflita isso agora. E se for fraqueza, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Agora, se for teimosia mesmo, eu vou orar para que o seu coração seja transformado, a sua mente renovada, para que a sua história seja verdadeiramente mudada. Mas saia daqui hoje com a certeza de que a sua vida será infinitamente melhor obedecendo a Cristo em amor, por amor. Até porque se você se sentir obrigado a obedecer a Cristo, você não ama a Cristo, você não se relaciona com Ele. Talvez algo precisa ser corrigido na sua vida nesse sentido, para que você possa então assim, de fato, abrir o seu coração e experimentar desse amor de uma forma tão linda e tão plena. Mas eu quero orar com você. Se você desejar pôr a mão no seu coração, faça isso. E seja sincero com você mesmo agora. Peça que o Espírito Santo traga à sua mente aquilo que você precisa corrigir na sua vida com relação a isso que foi pregado hoje. Pai, no nome de Jesus nós oramos nessa noite. Eu oro a Deus sobre esta palavra. Pai, que nosso coração, que o coração de cada um aqui esteja aberto para obedecer, entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas obedecê-la, Senhor. Assim como Pedro e João fizeram, obedeceram, e tudo conforme o Senhor disse aconteceu. Porque a sua palavra ela não volta, a sua palavra não volta vazia ao Senhor, a sua palavra se cumpre, as suas promessas se cumprem. Ó Deus, nós estamos às portas de 2020, o ano da promessa, e eu creio, nós cremos, ó Deus, que as suas promessas se cumprirão, as suas promessas para 2020 se cumprirão integralmente para esta igreja e na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Por isso nos ensina a obedecer ao Senhor, nos ensina, Deus, a entender a sua palavra, nos ensina, Deus, a amar as suas instruções e sermos guiados por ela todos os dias da nossa vida, para que não caiamos em tentação, mas também, Senhor, para que sejamos, Deus, e sigamos avante naquilo que o Senhor propôs à nossa vida pela sua vontade. Deus abençoa cada um dos nossos irmãos hoje, cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Oh Pai, aquele coração que está aflito, a tua paz agora, Deus, entra. Aquele coração, Deus, que está angustiado, Deus, aquele coração que está ansioso, aquela vida ansiosa, Deus, a tua paz agora toma essa mente, toma esse coração, essa vida, e Deus, e vem, ó Senhor, dominar todas as coisas, conduzir, ó Deus.